Oriente Médio. Uma região fascinante, marcada por contrastes vibrantes, mistérios profundos e legados culturais extraordinários. Considerado o berço das grandes civilizações, este território é também o epicentro das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Com uma história que remonta a milênios, o Oriente Médio tem sido palco de eventos que moldaram a trajetória da humanidade. Suas paisagens são uma tapeçaria de extremos, desde os desertos áridos e intermináveis da Arábia até as montanhas majestosas do Líbano, passando por cidades antigas como Petra e metrópoles ultramodernas como Dubai. Durante nossa jornada, vamos explorar a espiritualidade que emana de locais sagrados e também apreciaremos paisagens deslumbrantes que narram histórias de impérios e culturas ancestrais. Neste vídeo, vamos explorar 20 fatos incríveis sobre o Oriente Médio. Número 1. Localização. O Oriente Médio é o nome atribuído a uma região situada na porção ocidental do continente asiático, conhecida como Ásia Ocidental. Possui uma extensão territorial de 7.200.000 km², com uma população de aproximadamente 270 milhões de habitantes distribuídos em 15 países. Número 2. Maravilhas naturais do Oriente Médio. Oriente Médio é uma região de belezas naturais impressionantes, e entre as mais notáveis está o Mar Morto, um dos pontos mais baixos da Terra, localizado mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Suas águas, extremamente salinas, são conhecidas por suas propriedades terapêuticas e pela peculiaridade de permitir que as pessoas flutuem sem esforço. A região ao redor do Mar Morto tem grande importância histórica, sendo mencionada em diversos textos bíblicos. Outro destaque são as Montanhas Zagros, que se estendem por cerca de 1.600 quilômetros através de Irã, Iraque e Turquia. Seus picos cobertos de neve contrastam com as áridas planícies do Oriente Médio e abrigam comunidades tradicionais que ainda praticam o pastoreio nômade. Essas montanhas também atuaram como uma barreira natural que influenciou o desenvolvimento das civilizações da região. O Vale do Jordão, na Jordânia, é outro local de grande relevância geográfica e religiosa, abrigando o Rio Jordão, que divide Israel e Jordânia, além de ser o local onde Jesus Cristo foi batizado. No Egito, o deserto do Sinai, com suas formações de arenito e seus céus estrelados, é um cenário de beleza singular e associado a narrativas religiosas, como a travessia de Moisés. Mais ao norte, na Turquia, estão as formações calcárias de Pamukkale, onde águas termais ricas em minerais formam terraços brancos semelhantes a cascatas congeladas. Ainda na Turquia, a Capadócia oferece uma paisagem surreal, com suas formações rochosas esculpidas por erupções vulcânicas e erosão ao longo de milênios. Já em Omã, as montanhas Al-Hajar revelam uma paisagem dramática e árida, com desfiladeiros profundos e formações rochosas únicas, sendo um dos segredos mais bem guardados da natureza no Oriente Médio. Número 3. Crescente Fértil. O Crescente Fértil é uma região localizada entre o Oriente Médio e o Nordeste da África, onde os vales se tornaram ainda mais férteis com o transporte dos rios. Por volta de 9.000 anos antes de Cristo, ocorreu ali o nascimento da agricultura, quando as sociedades humanas passaram de caçadores-coletores para agricultores e pastores. O cultivo de trigo e cevada, juntamente com a domesticação de ovelhas e cabras, impulsionou o surgimento das primeiras vilas e cidades. Muitas civilizações floresceram nessa região, com destaque para a egípcia, no rio Nilo, e a mesopotâmica, nas margens dos rios Tigre e Eufrates. Conforme as sociedades na Mesopotâmia e no Crescente Fértil avançaram, surgiram inovações que moldaram a civilização. A invenção da escrita cuneiforme, por volta de 3.400 anos antes de Cristo, na Suméria, permitiu o registro de leis, transações comerciais, histórias e mitos. Além da escrita, os sumérios também foram responsáveis pela construção de templos em zigurates, grandes estruturas piramidais que serviam de centros religiosos e administrativos. As cidades-estado sumérias, como Ur e Uruk, competiram na época entre si por recursos e influência,
o que levou ao desenvolvimento de exércitos organizados e à construção de muralhas para proteção. A Babilônia, uma das cidades mais notáveis da Mesopotâmia, destacou-se pelo reinado de Hammurabi, famoso por seu código de leis, o Código de Hammurabi. Este conjunto de leis é uma das primeiras tentativas de estabelecer justiça e ordem de forma escrita, com regras claras sobre propriedade, comércio e punições. No Egito, uma grande civilização floresceu ao longo do Nilo, construindo imponentes pirâmides, como as de Gizé, que serviram como tumbas para os faraós. Além da arquitetura monumental, o Egito Antigo foi pioneiro em áreas como medicina, matemática e astronomia. O calendário desenvolvido pelos egípcios, baseado nos ciclos de inundação do Nilo, foi essencial para a agricultura, permitindo prever as cheias e preparar adequadamente o plantio. À medida que as civilizações no Crescente Fértil se expandiam, também o fizeram suas influências. O comércio entre regiões trouxe novas ideias, tecnologias e recursos, como o uso do bronze, que marcou o início da Idade do Bronze. Com o passar dos séculos, novas potências surgiram no Crescente Fértil, como os assírios, que estabeleceram um dos primeiros impérios militarizados da história. Número 4. O Levante. A região do Levante, situada na costa oriental do Mar Mediterrâneo, abrange os territórios da Síria, Líbano, Jordânia, Israel e Palestina. Este ponto estratégico foi essencial para a história do Oriente Médio, servindo como ponte entre o Oriente e o Ocidente. Culturalmente, o Levante é uma das áreas mais diversas da região, sendo o berço das 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Jerusalém, cidade sagrada para essas 3 religiões, abriga marcos como o Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro e a Mesquita de Al-Aqsa, locais que atraem peregrinos de todo o mundo. Beirute, a capital do Líbano, é outro centro cultural e histórico do Levante. Conhecida como a Paris do Oriente, a cidade combina influências fenícias, romanas, otomanas e árabes. Já Damasco, na Síria, é uma das cidades mais antigas do mundo. Seu mercado, o Souk al-Hamidiyah e a grande mesquita dos Omíadas, são símbolos do esplendor islâmico e comercial da cidade. Ao sul, Petra, na Jordânia, é uma das maravilhas do mundo antigo, com suas estruturas esculpidas nas rochas rosas, que testemunham o esplendor dos nabateus. Outro destaque é Baalbek, no Líbano, que abriga ruínas impressionantes de templos romanos, como o de Júpiter e Bacos, famosos por sua arquitetura monumental. Número 5. Península Arábica. A Península Arábica é uma das regiões mais emblemáticas do Oriente Médio, abrangendo países como Arábia Saudita, Omã, Catar, Emirados Árabes Unidos e Iêmen. Esta vasta extensão de terra é dominada pelo deserto, sendo o Rub al-Khali o maior deserto contínuo de areia do mundo. Suas dunas, que podem atingir alturas impressionantes, são um exemplo da desolação e, ao mesmo tempo, da beleza crua da natureza. Embora o deserto pareça inóspito, ele abriga uma fauna e flora resistentes, adaptadas às duras condições climáticas, e foi historicamente o lar de tribos nômades que se deslocavam em busca de água e pasto. Na costa ocidental da península, ao longo do Mar Vermelho, encontram-se importantes cidades portuárias como Jidá e Iambu, que há séculos servem como pontos de conexão entre o Oriente Médio e o resto do mundo. O petróleo, descoberto na década de 1930, transformou radicalmente a península, trazendo uma riqueza sem precedentes para países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Cidades modernas como Riad, Abu Dhabi e Dubai cresceram rapidamente, tornando-se centros de negócios, turismo e inovação, com arranha-céus futuristas que contrastam com as paisagens desérticas ao redor. Dubai, em particular, se destaca por suas ilhas artificiais e pelo Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. A península também abriga patrimônios culturais e espirituais. Meca e Medina, localizadas na Arábia Saudita, são as 2 cidades mais sagradas do islamismo, atraindo milhões de peregrinos anualmente para o Hajj.
uma das maiores peregrinações religiosas do mundo. Já em Omã, a cidade de Nizwa oferece uma visão do passado da península, com seu forte histórico e mercados tradicionais. Outro destaque é a cidade de Alulá, na Arábia Saudita, que abriga Hegra, o primeiro patrimônio mundial da Unesco no país. Hegra, uma antiga cidade nabateia, possui um impressionante conjunto de tumbas monumentais esculpidas diretamente na rocha há mais de 2.000 anos. Número 6. Egito e o Delta do Nilo. O Egito, um dos berços da civilização, é reconhecido por suas impressionantes contribuições históricas e culturais. E o seu delta, onde o famoso rio Nilo se divide em vários braços antes de desaguar no mar Mediterrâneo, é uma das regiões mais férteis do mundo, sustentando uma população densa e uma agricultura que remonta ao início da civilização. Cidades como Cairo, a capital, oferecem uma fascinante mistura de história e modernidade. Cairo é uma metrópole vibrante, conhecida por seus museus, incluindo o Museu Egípcio, que abriga uma das maiores coleções de antiguidades do mundo, incluindo tesouros de Tutancâmon. A cidade é famosa também por sua arquitetura islâmica, com mesquitas impressionantes como a Mesquita de Muhammad Ali, localizada na cidadela de Salah al-Din. Outro destaque é a antiga cidade de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande. Hoje, Alexandria combina ruínas históricas com uma vida moderna, atraindo turistas que visitam o forte de Qaitbay e os jardins de Montazá. O Egito também abriga maravilhas icônicas, como as pirâmides de Gizé, que permanecem como testemunhos impressionantes da engenhosidade dos antigos egípcios, e a Grande Esfinge, com sua enigmática expressão. A antiga cidade de Luxor, chamada de Museu ao Ar Livre, abriga templos monumentais como o de Karnak e os túmulos do Vale dos Reis, onde faraós como Tutancâmon foram enterrados. 7. Iraque, Irã e o Planalto Iraniano. O Iraque, localizado entre os rios Tigre e Eufrates, é um dos berços da civilização. Bagdá, antiga capital do Império Abássida, foi um centro intelectual e cultural durante a Idade de Ouro Islâmica. No sul, a antiga cidade de Ur, com suas zigurates, revela a importância da Mesopotâmia no desenvolvimento da civilização. O Irã, por sua vez, é dominado pelo vasto Planalto Iraniano. Montanhas imponentes como o Monte Damavand, o ponto mais alto do Oriente Médio, contrastam com os áridos desertos como o Dasht-e-Kavir. O Irã é também uma terra de rica herança cultural, com cidades como Isfahan, famosa por sua arquitetura islâmica, exemplificada pela mesquita de Sheikh Lotfollah, e Persépolis, a antiga capital do Império Aquemênida. Já a costa iraniana do Mar Cáspio é rica em biodiversidade, com o Lago Urmia sendo um dos maiores lagos salgados do mundo. Número 8. Região da Anatólia. A Anatólia, ou Turquia Asiática, é uma região fascinante que combina uma diversidade geográfica notável, com montanhas imponentes, como a Cordilheira de Taurus, e uma costa deslumbrante ao longo do Mar Egeu. Este território, que tem sido um ponto de confluência de culturas por séculos, é essencial para entender a história e a economia da Turquia moderna. Cidades como Éfeso e Pérgamo são tesouros arqueológicos que atraem milhões de turistas anualmente. Éfeso, famosa por ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo, abriga o Templo de Ártemis, um dos maiores templos da antiguidade. A cidade também é conhecida por seu Teatro de Éfeso, que podia acomodar até 25.000 espectadores e ainda ressoa com ecos de apresentações teatrais antigas. O Ágora e a Biblioteca de Celso, com sua magnífica fachada, representam a importância de Éfeso como um centro cultural e comercial da época. Pérgamo, por sua vez, era famosa por sua biblioteca, que rivalizava com a de Alexandria e abrigava mais de 200.000 rolos. O Asclépio de Pérgamo, um antigo centro de cura, atraía visitantes em busca de alívio para doenças, mostrando a importância da cidade como um centro de conhecimento e medicina. Cidades como Capadócia, famosa por suas formações rochosas esculpidas pela erosão e suas igrejas escavadas em rochas vulcânicas, atraem turistas de todo o mundo.
Já os campos férteis da Anatólia são o lar de culturas de cereais como o trigo e a cevada. Além disso, a Anatólia é também um centro de produção de vinhos, com vinícolas que remontam à antiguidade. Número 9. Cáucaso do Sul. Embora tecnicamente uma interseção entre o Oriente Médio e a Europa, o Cáucaso do Sul é uma região de influência mista, que reflete a diversidade étnica, cultural e histórica que caracteriza a região. Compreendendo a Geórgia, Armênia e Azerbaijão, o Cáucaso do Sul é uma região de contrastes impressionantes, com uma geografia única que vai desde as montanhas majestosas do Cáucaso até as planícies e vales exuberantes. O Monte Elbrus, a montanha mais alta da Europa, é um marco da região e atrai alpinistas de todo o mundo. A diversidade étnica e cultural do Cáucaso é notável, com tradições que datam de milênios. Tbilisi, a capital da Geórgia, é famosa por sua arquitetura histórica, que mistura estilos orientais e ocidentais, refletindo sua rica herança multicultural. Na Armênia, a Catedral de Etmiadzin é um dos primeiros templos cristãos do mundo, simbolizando a profunda religiosidade e a herança histórica do país. O Azerbaijão, por sua vez, apresenta uma mistura de modernidade e tradição, visível em Baku, sua capital, onde arranha-céus futuristas se erguem ao lado da antiga cidade velha. As paisagens do Cáucaso são complementadas por lagos como o Lago Sevan, um dos maiores lagos de água doce do mundo, e as belas florestas de pinheiros e carvalhos que habitam as montanhas. Número 10. O Magrebe. Embora localizado no norte da África, o Magrebe, que inclui países como Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia, compartilha muitas semelhanças com o Oriente Médio. Historicamente, a região foi um importante ponto de intercâmbio cultural e comercial, servindo como uma ponte entre a África e a Ásia. As influências fenícias, romanas e árabes moldaram a identidade cultural e histórica do Magrebe, assim como aconteceram em várias partes do Oriente Médio. Religiosamente, o Magrebe é predominantemente muçulmano, seguindo as tradições do Islã, que também dominam no Oriente Médio. Essa afinidade religiosa é visível em suas práticas, festivais e arquitetura, como mesquitas e palácios que refletem o legado islâmico compartilhado. Exemplos disso incluem a Mesquita de Koutubia, em Marrakech, e a Grande Mesquita de Algiers. Cidades históricas como Marrakech e Fez, em Marrocos, são centros de cultura e comércio, onde a arquitetura impressionante se destaca. A Medina de Fez, considerada Patrimônio Mundial da Unesco, é famosa por suas ruas estreitas e pela Universidade de Al-Qarawiyyin, que é considerada a mais antiga do mundo. Além disso, outras cidades notáveis incluem Tanger, com seu vibrante centro histórico e influências internacionais, e Essaouira, famosa por suas muralhas medievais e arquitetura costeira. Na Tunísia, a cidade de Cartago, conhecida por suas ruínas romanas e pela rica história que remonta à antiga civilização fenícia, é um destino imperdível. A capital, Tunis, abriga o Museu do Bardo, que possui uma das mais impressionantes coleções de mosaicos romanos do mundo. Número 11. Golfo Pérsico. A região ao redor do Golfo Pérsico é estrategicamente importante e inclui economias ricas em petróleo, tornando-se um dos centros mais influentes do mundo. Os países que cercam o Golfo, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Irã, Catar e Omã, são conhecidos por suas vastas reservas de petróleo e gás natural, que impulsionam suas economias e atraem investimentos globais. Dentre as cidades emblemáticas da região, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, se destaca como um símbolo da modernidade e do desenvolvimento econômico. Com seus arranha-céus icônicos e shopping centers luxuosos, Dubai se transformou em um centro de turismo global. O Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, exemplifica a ambição e a inovação da região, atraindo visitantes que buscam vistas deslumbrantes da cidade e do deserto ao redor. Além de Dubai, outras cidades costeiras também têm importância significativa. Manama, a capital do Bahrein,
é um vibrante centro financeiro que combina tradições árabes com influências modernas. Doha, no Catar, destaca-se por sua arquitetura contemporânea e pela crescente cena cultural, com o Museu de Arte Islâmica e o Museu Nacional do Catar, que celebram a rica herança do país. O Golfo Pérsico também abriga locais de importância histórica, como a antiga cidade de Qatif, na Arábia Saudita, e as ruínas de Uqair, que remetem ao passado glorioso da região. Além disso, a biodiversidade marinha é notável, com recifes de corais que atraem mergulhadores e turistas em busca de aventuras aquáticas. A região oferece experiências únicas, como a prática do mergulho em busca de pérolas, que remete a uma antiga tradição. Número 12. Identidade do Oriente Médio. A identidade do Oriente Médio é um mosaico complexo, onde culturas, religiões e tradições se entrelaçam ao longo da história. Um aspecto central da identidade regional é sua relevância religiosa, sendo o berço de 3 das maiores religiões do mundo: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Essa intersecção de crenças molda não apenas a espiritualidade das comunidades, mas também seus costumes sociais e políticos. A presença de locais sagrados, como Meca e Medina na Arábia Saudita, e Jerusalém, que é sagrada para muçulmanos, cristãos e judeus, intensifica a complexidade da identidade, onde fé e cultura estão profundamente entrelaçadas. O árabe é a língua predominante, falada por cerca de 310 milhões de pessoas, mas outras, como o persa, falado no Irã por cerca de 80 milhões, o turco, na Turquia e no Turcomenistão, com mais de 80 milhões de falantes, e o hebraico, em Israel, com cerca de 9 milhões de falantes, também desempenham papéis importantes. A população do Oriente Médio é majoritariamente formada por árabes, persas, turcos e judeus. Quanto à religião, cerca de 92% da população é muçulmana, dividida, em geral, entre sunitas e xiitas. Atos como as orações diárias, o jejum durante o mês do Ramadã e as peregrinações a Meca são fundamentais para a vida muçulmana. Entretanto, embora o Islã seja a religião predominante, o cristianismo e o judaísmo também têm uma importante presença na região. Comunidades cristãs, como os maronitas no Líbano e os copta no Egito, preservam tradições antigas e celebram festas religiosas que atraem tanto fiéis quanto turistas. Em Israel, a herança judaica, que remonta à antiguidade, é especialmente forte, com Jerusalém servindo como um centro espiritual de grande relevância. As diversas religiões coexistem em um espaço onde a tolerância e os conflitos se misturam, formando um cenário dinâmico que define a vida na região. Número 13. O Vale do Bekaa. O Vale do Bekaa, no Líbano, é uma das regiões mais férteis e históricas do Oriente Médio, situado entre as cadeias montanhosas do Líbano e do Antilíbano. Ao longo dos séculos, esse vale tornou-se um centro vital para a agricultura, com sua rica terra alimentada por rios como o Litani, permitindo o cultivo de vinhas que datam de tempos antigos. A região é famosa por seus vinhedos e pela produção de vinhos de alta qualidade, muitos dos quais são exportados globalmente. Durante o Império Romano, o Vale do Bekaa era considerado um dos celeiros do Mediterrâneo, e hoje mantém essa herança com vinícolas que continuam a prosperar, algumas delas com raízes que remontam a milhares de anos. Além dos vinhedos, o vale abriga o Templo de Baco, um dos maiores e mais bem preservados do mundo romano, situado nas ruínas de Baalbek, outro patrimônio mundial da Unesco. Número 14. Oásis escondidos. Nos vastos desertos do Oriente Médio, onde o calor escaldante e a aridez parecem dominar, surgem surpreendentes oásis escondidos, verdadeiras joias de vida em meio à imensidão desértica. Esses oásis são sustentados por fontes subterrâneas que, por milênios, têm permitido o florescimento de uma vegetação exuberante. Um exemplo notável é o oásis de Liwa, nos Emirados Árabes Unidos, onde palmeiras e plantações de tâmaras criam um contraste impressionante com as dunas douradas do deserto de Rubi al-Khali,
o maior deserto contínuo de areia do mundo. Outro exemplo de oásis fascinante é Alula, na Arábia Saudita. Localizado no Vale Achar, Alula é conhecido por suas formações de arenito ocre, como a icônica Jabal al-Fil ou Montanha do Elefante, uma formação rochosa natural em forma de elefante que atrai visitantes de todo o mundo. Já Siwa, no oeste do Egito, é uma joia isolada no coração do deserto do Saara, conhecido por suas lagoas de águas cristalinas, palmeiras exuberantes e uma rica história que remonta à antiguidade. Número 15. Deserto de Wadi Rum. O deserto de Wadi Rum, no sul da Jordânia, é uma das paisagens rochosas mais impressionantes do Oriente Médio, conhecido por suas formações de arenito vermelho e suas montanhas que parecem brotar do chão. Este vasto deserto, também chamado de Vale da Lua, oferece cenários quase sobrenaturais com penhascos, cânions e pontes naturais esculpidas pelo vento e pela erosão ao longo de milhões de anos. Além da sua geologia única, o Wadi Rum tem grande importância histórica e cultural. A área é habitada por tribos beduínas, que mantêm tradições milenares, e suas vastas dunas foram palco de importantes eventos durante a Revolta Árabe contra o Império Otomano. O deserto é um patrimônio mundial da Unesco e já foi cenário para diversos filmes de ficção científica devido à sua semelhança com a paisagem de Marte. O turismo na região é movido pelas excursões em jipes, trilhas a pé e passeios de balão que revelam as maravilhas geológicas e a vastidão quase infinita de Wadi Rum. Número 16. Mar Vermelho e seus recifes. Os recifes de corais do Mar Vermelho estão entre os mais ricos e diversificados do mundo, estendendo-se por cerca de 2.000 quilômetros ao longo da costa da Arábia Saudita, Egito, Sudão e Iêmen. Esses recifes abrigam uma incrível biodiversidade marinha, com mais de 1.200 espécies de peixes, incluindo muitas que são encontradas exclusivamente nesta região, além de tartarugas marinhas, golfinhos e tubarões. A formação geológica única do Mar Vermelho, com suas águas quentes e cristalinas, cria um ambiente ideal para o crescimento dos corais, que, por sua vez, formam habitats complexos e vitais para a vida marinha. As águas em torno de Sharm el-Sheikh, no Egito, e a ilha de Farazan, na Arábia Saudita, são destinos famosos para mergulho, atraindo entusiastas do mundo inteiro para explorar essas maravilhas subaquáticas. 17. As famosas Cavernas de Geita. Localizadas no Líbano, as Cavernas de Geita são um dos mais espetaculares sistemas de cavernas de calcário do mundo, com formações impressionantes esculpidas ao longo de milhões de anos. Divididas em duas partes interconectadas, uma caverna superior e outra inferior. Elas abrigam estalactites, estalagmites e colunas de calcário de tamanhos e formas incríveis. Na caverna superior, encontra-se a maior estalactite do mundo, com 8,2 metros de comprimento. Já a caverna inferior possui um rio subterrâneo, explorado por meio de passeios de barco, que realça ainda mais a beleza deste destino natural. Número 18. Canal de Suez. O Canal de Suez, localizado no Egito, é uma das vias navegáveis mais estratégicas e importantes do mundo, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Inaugurado em 1869, ele revolucionou o comércio global ao permitir uma rota marítima direta entre a Europa e a Ásia, sem a necessidade de contornar o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança. O canal tem cerca de 193 quilômetros de extensão e é uma das principais fontes de receita do Egito, desempenhando um papel vital na economia do país. Além de sua importância econômica, o Canal de Suez tem grande relevância geopolítica, sendo um ponto de interesse estratégico para diversas nações ao longo de sua história. Durante a crise de Suez, em 1956, por exemplo, a nacionalização do canal pelo então presidente egípcio, Gamal Abdel Nasser, desencadeou um conflito internacional. Hoje, o canal continua sendo uma peça central nas rotas comerciais globais, por onde passam cerca de 12% do comércio mundial, incluindo uma parte significativa das exportações de petróleo e gás natural.
Número 19. Comida do Oriente Médio. A gastronomia do Oriente Médio é um reflexo rico e diverso de suas culturas antigas, tradições e influências históricas. Um dos pratos mais icônicos é o hummus, uma pasta de grão de bico com tahine, azeite de oliva, limão e alho, frequentemente servido com pão pita fresco. Ao lado do hummus, o falafel bolinhos fritos de grão de bico ou fava é outro símbolo dessa cozinha, popular em quase todos os países da região. Pratos como o tabule, uma salada de trigo bulgur com salsinha, hortelã, tomate e limão, e o kebab, carne grelhada em espetos, são igualmente comuns e saborosos. As especiarias desempenham um papel essencial, como o cominho, o coentro, a canela, o açafrão e o cardamomo. E o uso de ervas frescas como hortelã, salsa e coentro é frequente, adicionando frescor e equilíbrio. Os pratos principais muitas vezes incluem carnes como cordeiro, frango e, em algumas regiões, peixe. O shawarma, carne assada em um espeto vertical e servida em pão com vegetais e molhos, é um dos pratos de rua mais consumidos no Oriente Médio. Na esfera dos doces, o baklava, feito com camadas de massa filo, nozes e mel, é um clássico, ao lado do nafé, uma sobremesa de queijo com xarope doce e crocante. Os frutos secos e o mel são comumente utilizados, destacando os sabores naturais da região. Número 20. Conflitos. O Oriente Médio é uma das regiões mais conflituosas do mundo, resultado de uma combinação complexa de fatores históricos, políticos e culturais. A herança de décadas de disputas territoriais, o controle de recursos naturais, especialmente o petróleo, e as divisões religiosas têm contribuído para um ambiente de tensão constante. Após a Segunda Guerra Mundial, a configuração das fronteiras no Oriente Médio, imposta por potências ocidentais, desconsiderou as realidades culturais e históricas dos povos da região. Um dos marcos dessa disputa territorial foi a Partilha da Palestina, proposta da ONU em 1947, que gerou um descontentamento profundo entre árabes e israelenses. A criação do Estado de Israel em 1948 foi seguida por uma série de guerras e conflitos, com os árabes não aceitando prontamente essa divisão, o que resultou em várias guerras e ocupações de territórios, como a Cisjordânia e as colinas de Golã. Além das tensões israelense-palestinas, o Oriente Médio é palco de conflitos que vão além das questões territoriais. A invasão do Iraque em 2003, liderada por forças estadunidenses e britânicas, buscou justificar-se sob a alegação de que o regime de Saddam Hussein estava desenvolvendo armas de destruição em massa. Essa intervenção gerou um vácuo de poder, levando a uma instabilidade prolongada e ao surgimento de grupos extremistas. A Guerra Civil na Síria, iniciada em 2011, exemplifica como a insatisfação popular e as denúncias de corrupção podem descambar para um conflito armado. O governo de Bashar al-Assad enfrentou manifestações que se transformaram em um violento embate entre diferentes facções, incluindo a ascensão do Estado Islâmico, que aproveitou a desordem para expandir seu domínio. Atualmente, o Oriente Médio vive um período de escalada significativa de tensões, com dois conflitos centrais voltando novamente nos holofotes globais: o conflito entre Israel e Palestina e a crescente rivalidade entre Israel e o Irã, que ganha contornos mais perigosos. E com essas fascinantes curiosidades, encerramos nossa jornada pelo Oriente Médio. Se gostaram do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal para nos acompanhar em nossas próximas explorações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.